אותו מלך להסתכל בפני זהב, תקום מסתכל, ותאמו, עוד לפני המלך, אותו מלך, אם על המלך, טוב, אם מצא, אין לפניו, ושאלות לפני המלך, הטובה, גם חוקי הנושים ובודד, הנערות פועל המלך, כל השם תודה, Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Eu cheguei bem cedo aqui no Kotel para fazer as minhas orações matinais e para fazer a leitura, naturalmente, da Megilá de Esther. Agora já são 9. A grande maioria dos judeus que veio rezar no Kotel já partiu. Mas, como vocês puderam acompanhar, ainda existem vários grupos que se reúnem para poder fazer juntamente a leitura. Algumas dessas pessoas, eu diria até a maioria delas, sequer se conhecem. Alguém anuncia que vai fazer a leitura da Megilá, abre uma Megilá kasher, naturalmente, numa mesa, e as pessoas se reúnem em volta dela. Às vezes vem em grupos, né? Isso é algo que varia muito de acordo, né, com o perfil das pessoas, e elas então promovem a leitura da Megilá. E depois partem para as suas casas, porque um seder, né, uma refeição festiva, nos aguarda em casa, como é da tradição, e também é uma das mitzvot, né, de Purim. Me permitam sentar aqui um pouco, recuando aqui um pouco, para ter o silêncio necessário para poder transmitir a vocês a mensagem de Torá dessa manhã. Eu normalmente preparo, né, com muito rigor e com muito carinho todas as minhas mensagens a vocês. E elas são sempre precedidas de bastante estudo de Torá, mas a Megilá de Esther é algo impressionante devido à quantidade imensa
sabedoria que está contida nela. Existem tantas lições a serem apreendidas pelo povo judeu e por todos aqueles que querem, né, ter acesso também à sabedoria judaica, que ela é autoexplicativa. No passado, eu tive a chance de gravar inúmeros vídeos falando sobre os aspectos não abertamente revelados da Megilá, porque, como vocês sabem, assim como o texto da Torá, ele só pode ser compreendido com a leitura, né, dos Midrashim, do Talmud, enfim, de todo esse imenso acervo da Torá oral. Também a Megilá de Esther, né, muitos dos segredos dela são revelados pelos nossos sábios, com um detalhamento dos fatos que envolvem a Megilá. Um exemplo disso, Esther era casada com Mordecai, mas isso a Megilá não diz abertamente, fica subentendido o fato de que ela era órfã, havia sido criado por ele, que é primo dela, porque o pai e a mãe dela eram tios do Mordecai, e ela também era esposa dele, ela tinha vários vínculos de parentesco com Mordecai. Evidentemente que nada disso, ou quase nada disso, é revelado. Existem muitos outros aspectos que também devem ser considerados. Mas aqui, meu propósito, nessa manhã, não é exatamente esmiuçar o estudo pormenorizado da Megilá, né? As fontes estão disponíveis para aqueles que buscam esse conhecimento. O que eu gostaria de compartilhar com vocês é sempre uma mensagem direcionada, né, à nossa condição de vida, né? Ou seja, o que nós podemos aprender com Esther, com Mordecai, com tudo narrado na Megilá, que pode ser útil, né, para as decisões que nós tomamos na condução das nossas existências. Mas mesmo esse aspecto, né, se apresentam, como eu chamei a atenção antes, uma quantidade muito grande de lições, e como sempre ocorre, a minha missão é buscar um desses fragmentos e compartilhar com vocês, mesmo reconhecendo a absoluta incompletude disso. E a história de Hadassah, né, que é a rainha Esther, nos ajuda sobretudo a superar os obstáculos que nós enfrentamos nas vidas e seguir em frente, porque esses são os grandes dilemas da maioria de nós, né? As dificuldades que nós enfrentamos de todas as ordens. Quando nós analisamos a vida de Esther, de todos os obstáculos que ela enfrentou, de todos os medos que ela teve, que de alguma forma estão revelados na Megilá, né, nós compreendemos o significado de superação. Porque vejam, Esther foi órfã de pai e mãe, criada por seu próprio primo. Só esse fato já teria levado muitos de nós a um sentimento de autopiedade. Muitos diriam, eu não tive pai, eu não tive mãe, tudo que me acontece é parte de um enredo acerca do qual eu nada posso fazer, eu sou uma vítima das circunstâncias. Sobretudo se nós considerarmos que Esther esteve praticamente sozinha no mundo, né? Mas, como nós sabemos, ela não mergulhou, né, nesse processo de autocomiseração que muitos facilmente mergulham. Ao contrário, ela lutou mesmo sem saber a que lugar pertencia, ou se em algum momento iria pertencer a algum lugar. Você vai dizer, mas ela não era judia. Mas é preciso lembrar que o nosso povo estava desterrado. Foi desterrado, foi levado para o exílio na Babilônia e depois passou para o controle do Império Persa. Esther cresceu nesse ambiente, no ambiente da diáspora, e uma diáspora extremamente, né, dura para o nosso povo, porque nós não éramos mais do que escravos desses governantes. Então vocês vão de convir que uma mulher, uma criança, né, órfã, criada por um primo,
né, na condição de escrava, vivendo na diáspora, longe da sua cultura de origem, isso não é um ambiente muito promissor, todos vão concordar comigo, para uma história de sucesso. Mas preciso dizer que não fica por aí, né? Além de Esther já ter tido que enfrentar todas essas circunstâncias extremamente desafiantes, vamos dizer assim, ela foi forçada a se casar com um homem que ela desprezava, submetida literalmente a uma prisão, porque por mais caras que fossem as roupas que elas vestissem, por melhor que fosse a comida que ela comesse, por maior que fosse o luxo em que ela vivesse, isso era apenas uma prisão. Era uma prisão, é verdade, num palácio, mas num palácio estrangeiro, né? Muitos judeus na diáspora escolhem viver essa prisão, escolhem viver nessa condição, né, de luxo, de riqueza, mas numa prisão estrangeira. Ela não podia escolher nem o que comer, nem o que vestir, não podia sequer imaginar por quanto tempo duraria essas circunstâncias de vida que ela não escolheu, mas que escolheram por ela, ou seja, o destino dela, o futuro dela, aparentemente, havia sido determinado, né, sem que ela tivesse sido, né, consultada, né, sem que ela tivesse tido oportunidade de opinar a respeito de nada disso. Isso foi a vida de Esther, né? Então, quando a gente lê a Megilá, muitas vezes a gente perde de perspectiva esse aspecto, porque, obviamente, o nosso foco está direcionado à salvação do povo judeu, a todas as maldades de Hamã, né? Que sua memória seja apagada, e nós focalizamos, evidentemente, na leitura da Megilá, os milagres de Hashem que produziram a salvação do nosso povo, mas é preciso entender, né, quem foi Esther e tudo pelo qual ela passou. Vocês vão concordar comigo que era preciso uma força interior e um otimismo muito grande para não pensar ou dizer algo como: que mundo injusto é esse em que eu vivo, no qual eu sou obrigado a assumir um papel, né, que eu nunca escolhia, e ser submetida a todo esse sofrimento, porque precisa entender o seguinte: ela era forçada a manter relações sexuais com o rei até, né, que ela vai, conforme o Mordecai ordena, até que ela vai até ao encontro do rei, e o rei estende o cetro a ela e ela toca o cetro, e ela então convida a ele, o rei Ashverosh, que nós traduzimos como Assuero, e Amã para uma celebração nos seus aposentos, até o momento no qual ela voluntariamente aceita a condição de rainha, ela era só uma prisioneira, ela era só uma escrava do imenso harém de Ahasverosh, embora ela tenha, obviamente, sido elevada ao status, à condição de rainha. De modo que a maioria de nós, concordemos com isso, né? Diante dessas circunstâncias, teria sua fé provada, testada de uma forma que a maioria de nós provavelmente não teria conseguido manter a sua emuná, o que dirá a sua própria dignidade, em vista de tudo pelo qual essa mulher foi submetida. E eu pergunto a vocês que me ouvem: quem dentre nós não teria desistido? Quantos não teriam cometido suicídio? Quantos não teriam forçado a sua morte? Quantos não teriam caído no ostracismo, no desespero, né, num estado de depressão, afundado num barco de autopiedade, em vista de todas essas circunstâncias? Eu sei que esse retrato não é propriamente o retrato que a maioria das pessoas, sobretudo aquelas que conhecem Esther pelas novelas da Record ou então pela cinematografia hollywoodiana, essa não é a Esther que as pessoas conhecem. As pessoas conhecem a Esther heroína, aquela que se recusou a desistir mesmo quando tudo parecia perdido. Uma mulher
que teve a coragem de transformar a sua história, foi uma história, todos concordemos, trágica e imensa superação. Essa foi Esther, mas é preciso lembrar que essa mulher foi capaz de fazer isso tudo a partir dessas circunstâncias, dessas condições, e não através, né, de uma situação como a gente gosta muito, né, de ver nos quadrinhos da Marvel, né? Por exemplo, o Batman, que nasceu em berço de ouro, apesar dele ter perdido também os seus pais, mas ele tinha todos os meios, todos os recursos, tinha o poder de decidir o rumo de sua existência. Ela é uma heroína real, né? Alguém que enfrentou, né, todos esses obstáculos e determinou o seu destino. Não aceitou que o seu destino fosse determinado pelos outros ou mesmo por acontecimentos sobre o qual ela não tinha controle. O que eu queria compartilhar com vocês nesse início de manhã é, em primeiro lugar, essa reflexão. Mas eu também não gostaria de deixar de dizer que depois que nós terminamos a leitura da Megilá, somos todos tomados por um sentimento de imensa gratidão. Cada judeu é tomado por esse sentimento e nós cantamos e nos alegramos pelo amor que a Kadosh Baruch Hu teve pelo nosso povo. E essa gratidão que nós temos por Hashem, ela não é uma gratidão apenas, né, pela salvação registrada em Purim na narrativa da Megilá de Esther. Ela é uma gratidão pelas incontáveis vezes que nós estivemos diante da morte e fomos milagrosamente salvos por Hashem, né? Qualquer pessoa que conheça minimamente a história do povo judeu sabe do que eu estou falando, né? A nossa gratidão, né, nos exige, em primeiro lugar, o reconhecimento do grande amor que Hashem tem pelo nosso povo. E o mínimo que nós podemos fazer diante desse amor, né, de Hashem pelo nosso povo é servi-lo. Servi-lo com toda a nossa alegria, com todo o nosso coração, com todas as nossas posses. Não há outro caminho, a partir da gratidão e do reconhecimento desse amor de Hashem pelo nosso povo, do que servi-lo. E toda vez, porque depois que eu termino a leitura da Megilá, nos últimos anos eu tenho sempre lido aqui, na parte da manhã, aqui no Kotel, que eu me sento aqui e faço minhas orações e que me encontro diante dessas pedras, eu entendo realmente o significado mais profundo do conceito de mortalidade, meus amigos, porque nós judeus, né, somos um povo imortal, mas muitos de nós não conseguem entender o significado desse conceito de mortalidade. Vejam, a Torá nos ensina que a Kadosh Baruch Hu prometeu ao nosso povo mil gerações. E como nós sabemos, a história judaica atravessou apenas um pouco mais de 100 dessas 1000 gerações. Portanto, embora muitos se apressem em falar no fim da história, né? É um autor bastante conhecido do século XX, Francis Fukuyama, que escreveu um livro chamado justamente O Fim da História, nós estamos apenas no alvorecer da existência humana. Nada de apocalipse, nada de acreditar que Hashem vai permitir que a existência no mundo seja turvada por líderes militaristas, ditadores de plantão. Hashem controla e governa o mundo. E a existência do mundo é sustentada por Hashem. Então é preciso entender o conceito de imortalidade, de eternidade, lembrando que nós, enquanto humanidade, não apenas o povo judeu, ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas isso, evidentemente, não significa que nós não vamos atravessar tempos muito difíceis. Nós já atravessamos, vamos atravessar por uma razão muito simples, meus amigos. A maldade não será extirpada do nosso mundo apenas com belas palavras. Hashem nos prometeu
que na era messiânica o mal seria extirpado do mundo, mas é preciso entender que o mal não será extirpado do mundo sem que nós tenhamos que lutar por isso. Nós temos que conquistar a era messiânica, e isso vai forçar cada um de nós a colocar a sua vida física e também a sua existência espiritual em risco. Nós temos que lutar. Alguns apressadamente diriam algo como: bom, se é assim, né, se o povo judeu e a humanidade ainda vão ver imensos horrores serem desfilados diante dos nossos olhos, o que nós temos para celebrar? Exatamente porque nós deveríamos nos alegrar, meus amigos, o nascimento de um mundo novo, como profetizado pelo profeta Estiarro, né? Isaías, é a promessa de Hashem, desse mundo. Mas esse mundo, que é um presente do Criador para cada um de nós, ele tem que ser conquistado, né? Quando nós nos lembramos das palavras do profeta, que dizem algo como: e converterão suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras, uma nação não empunhará a espada contra a nação, eles nunca mais conhecerão a guerra. Essa promessa, né, cabe a nós realizar. Nós que somos mensageiros de Hashem no mundo, é preciso ter a coragem de fazer isso. E eu devo, caminhando para o final das minhas palavras, perguntar a cada um de vocês, né? Você reuniu os méritos? Você está preparado para esse momento, né, de profunda transição planetária? Você está preparado para viver nesse mundo novo? Você está disposto a arriscar tudo o que você tem para conquistar um lugar nesse paraíso na Terra, né? Você está disposto a abrir mão de tudo materialmente que você conquistou e também de colocar em risco a sua existência para alcançar esse objetivo? Essa aqui é a pergunta, né, que nós devemos nos fazer sempre que estamos diante de importantes celebrações do calendário judaico. Por quê? Porque, meus amigos, a areia da ampulheta da história, né, está se esgotando, né? Nós estamos no ano 5.784. Quantos anos mais nos restam para a chegada desse momento de desenlace histórico? Nenhum de nós sabe. E aqueles que sabem, os poucos judeus piedosos a quem tal informação foi revelada, não possuem autorização divina para revelar nem mesmo ao nosso povo. Quanto tempo mais nós temos? Por isso é tão importante aproveitar cada minuto, aproveitar cada oportunidade. Quando uma mitzvah se coloca diante de nós, nós precisamos dos méritos, dos bons atos, para nos fortalecermos para essa luta que nós também teremos que travar contra a maldade no mundo, e para que nós, né, possamos comprar por meio das nossas ações, não dando dinheiro a líderes religiosos, por meio das nossas ações. Aqui, por exemplo, nesse dia, é um dia que a gente dá Matanot Levionim, que é dinheiro aos pobres. E muitos judeus aqui, ó, esse senhor que está com essa caixa na minha frente, eles vêm recolher doações e a gente dá, e dá em outros lugares também. E hoje vamos dar também Mishloah Manot, já demos nos dias anteriores, vamos continuar dando. Olha quantas mitzvot positivas nós temos durante a celebração de Purim. Tudo isso, né, é para nos fortalecermos. Tudo isso é para sermos capazes de fazermos frente aos desafios que estão postos diante de cada um de nós, meus amigos. E eu quero encerrar essa minha mensagem a vocês dizendo que depois da leitura da Megilá, todos nós só pensamos numa coisa: corremos para casa, encontramos nossa família, temos a oportunidade de nos confraternizarmos com os nossos entes queridos. Tudo no judaísmo está associado à dimensão familiar. Ela é o bem mais precioso que cada um de nós tem,
né? E nós vivemos cada um desses momentos importantes do calendário judaico, da história judaica, né? No seio das nossas famílias. Portanto, quero desejar a vocês Punissamé e naturalmente uma boa semana também, Shavuot Tov.